Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Nós estamos iniciando nesse momento o nosso segundo bloco da aula número 5 do curso de Direito Eleitoral Completo. Nesse bloco número 2, no primeiro bloco nós apresentamos os conceitos iniciais de elegibilidade e agora eu vou apresentar para vocês as condições explícitas de elegibilidade que estão na Constituição Federal, tá bom? Lembrando que para você adquirir o nosso curso completo, é só passar no site eleitoralcombruno.com.br. Como nós falamos no vídeo anterior, para que um determinado cidadão possa pleitear um cargo eletivo, é importante que ele preencha condições de elegibilidade, requisitos de elegibilidade. Esses requisitos, ora estarão previstos na Constituição Federal, de forma expressa, teremos condições que são implícitas, teremos também condições que estarão em outras legislações, não é? Que estão abaixo ali da Constituição Federal. De qualquer forma, para preencher, para possuir aí essa capacidade de se candidatar a um cargo eletivo, é necessário o preenchimento dessas condições de elegibilidade. E essas condições, elas deverão ser preenchidas de forma cumulativa. O que isso significa? Não adianta deixar uma condição de lado. Se todas foram preenchidas, exceto uma, é permitida essa candidatura? Não, porque essas condições de elegibilidade, elas deverão ser preenchidas de forma cumulativa, ou seja, todas elas deverão ser preenchidas. E para que nós possamos responder, onde que estão essas condições de elegibilidade na Constituição? Na Constituição nós encontraremos elas no artigo 14, parágrafo 3º. Então vocês vão perceber ali 6 condições de elegibilidade. Nós temos a nacionalidade brasileira, pleno gozo dos direitos políticos, nós temos ainda a idade mínima, a filiação partidária, o domicílio eleitoral na circunscrição, né, e também o próprio alistamento eleitoral. Começando pela nacionalidade brasileira, para ser candidato, o cidadão ele pode ser um brasileiro nato ou naturalizado. No entanto, existem cargos específicos que vão exigir que o brasileiro seja nato. Quando a gente fala, então, de cargos que são necessários ali para o exercício que seja brasileiro nato, o único cargo que a gente vai imaginar aqui, e vamos responder para vocês, é o cargo de presidente e vice-presidente da República. Ok? Então, somente o presidente, somente o vice-presidente é que a Constituição exige que seja brasileiro nato. E isso nós vamos encontrar no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição. No artigo 12, parágrafo 3º, nós temos um rol de casos em que devem ser brasileiros natos. Por exemplo, ministro do STF, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Por quê? Porque eles estão na linha sucessória da presidência da República. Portanto, essa exigência de brasileiro nato. Para deputados, governadores, vereador, prefeito, basta que seja naturalizado. Não tem essa exigência de ser brasileiro nato, não. Tá bom? Tudo certo? Bom, então, essa é a primeira condição de elegibilidade, a nacionalidade brasileira. Vamos para a próxima, que é o pleno gozo dos direitos políticos. O que isso significa? Aquele cidadão que deseja candidatar-se, ele não pode estar submetido a nenhuma condição que suspenda ou que faça com que os direitos políticos daquele cidadão sejam perdidos. Então, nenhuma situação de perda ou suspensão dos direitos políticos poderão estar naquele cidadão. E essas hipóteses, tanto de perda quanto suspensão dos direitos políticos, nós vamos encontrar onde? No artigo 15 da nossa Constituição Federal. Então, o artigo 15, ele não vai ser tão didático e apresentar para nós quais são as hipóteses de perda e quais são as hipóteses de suspensão dos direitos políticos.
Esse assunto você estuda lá em direito constitucional. Para nós, no direito eleitoral, o que nos interessa saber é que o pleno gozo dos direitos políticos é uma das condições de elegibilidade. Agora, para você que estuda